Bem, segunda parte então do vídeo, com a continuação da correção da P4 do ensino médio. Vamos para a segunda série então, né, do ensino médio. Podemos afirmar que economicamente e socialmente a Europa é, lembrando a questão de geografia, ela seria a alternativa E, heterogênea, ou seja, muitas regiões são desenvolvidas e possuem excelente parque industrial e agricultura desenvolvida. E outras ainda são atrasadas, tanto na indústria quanto na agricultura, quando comparadas às demais regiões do continente. 2. O sul da Itália, Grécia e extremo norte da África é marcado pela presença de um tipo de clima aprazível e do qual é comum o verão seco e o inverno chuvoso. Estamos falando do clima, alternativa E, mediterrâneo. 3. Responda. Como são os indicadores sociais europeus? Olha, são muito bons, né? A maioria dos países, pelo menos. Você tem alto nível de instrução, né, bom nível de escolaridade, você tem baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade, tá? Expectativa de vida alta, tá bom? Acesso à saúde, serviços básicos, né, garantidos pelos seus respectivos governos, tá? Defina os PIGs. Então, PIG vem do inglês porco, tá? E é como estão designando pejorativamente as economias de Portugal, de Grécia, de Itália, Irlanda, tá? E Espanha, por causa das crises que estão atravessando, crises internas, não tão somente, né, por causa da crise mundial, mas realmente a economia de ambos os países está muito mal, tá? Está em decadência realmente. E comparativamente ao Brasil, por exemplo, o Brasil é BRICS, né, tijolos, como dizem, Brasil, Rússia e China. Eles são colocados como pigs, os porcos, tá? Então realmente é uma forma pejorativa e a população local não está gostando nada disso. Bem, vamos para a avaliação de história do segundo ano, segunda série, né? Agora mudou a nomenclatura. Principal nome articulador da política brasileira no período regencial. Foi o primeiro regente uno do país. Estamos falando de alternativa B, o padre Diogo Feijó. 2. Corpo militar, né, criado pelo então ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, para formar uma nova e mais aparelhada frente de batalha no Brasil, dando proteção militar e restrita ao governo. Estamos falando seria a alternativa D, a Guarda Nacional. Bem, responda a 3. O que foi o ato adicional de 1834? Bom, o ato adicional, né, garantia uma forma de governo parecida com república. Ele acabou com a regência trina e criou a regência una, tá, enquanto Dom Pedro II não alcançasse a maioridade para ser, né, imperador do Brasil. Tá bom? Então esse ato adicional deu plenos poderes na mão, né, do regente uno, que seria no caso aí, na época o Diogo Feijó. Tá? E garantia também, né, uma federação, né, de províncias com maior autonomia no Brasil, ou seja, formação de assembleias, né, provincianas, hoje seria, né, os governos estaduais. Tá? O que foi o golpe da maioridade de 1840? Bem, o golpe da maioridade, né, foi tanto, né, os progressistas quanto os regressistas que encaminharam então Dom Pedro II ao poder aos 14 anos, né, tanto para evitar conflitos maiores dentro do país, como para realmente, né, como eles tinham praticamente os mesmos objetivos políticos, né, só divergiam na forma de governo, para você ter então um poder centralizado na mão do imperador, tá certo? E dessa forma agradar a ambos os lados. Tá bom? Então agora vamos para o terceiro ano. Tá? Bem, geografia. As coxilhas subtropicais, né, como pradarias mistas, formam um domínio morfoclimático brasileiro típico de zonas temperadas e, portanto, encontrado no território brasileiro apenas na região e sul. Podemos afirmar que hoje o motivo por haver a seca no Nordeste são, né, seria a alternativa B, políticos. Tá? 3. Responda. Por que podemos afirmar que o Pantanal Mato-Grossense é considerado um santuário ecológico? Porque você tem uma gama, uma diversidade de espécies, né, das quais é difícil encontrar em qualquer outro lugar, tanto espécies vegetais quanto animais, tá? Espécies de peixes também, e muitas delas em extinção, tá certo? Então você tem ali no Pantanal Mato-Grossense um santuário, né, ecológico, biológico da humanidade. Quais os maiores perigos enfrentados ao equilíbrio do meio ambiente no Pantanal Mato-Grossense? Tá? Grandes perigos, né, a mineração, né, tem muita gente, né, procurando ouro ali no Pantanal, aí você tem mercúrio, né, em contato com as águas, as fronteiras agrícolas, né, algumas fazendas estão próximas, criação de gado ali próxima do Pantanal também, né, o que coloca em risco, né, a manutenção da região, e também as cheias do rio Paraguai, que em virtude, né, de buscar construir a hidrovia do Mercosul, podem afundar o leito do rio Paraguai, né, fazendo com que as cheias que formam o Pantanal na época das chuvas, né, deixem de ocorrer, e aí o Pantanal acaba, você altera completamente o meio ambiente ali da região, tá bom? Vamos lá então para as questões de história
da terceira série. Vamos lá. O sistema feudal caracterizava-se, tá bom? Deixa eu ler aqui, né, que eu também estou fazendo junto agora aqui. Pelo trabalho, alternativa E, pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. 2. O Tratado de Verdun, de 843, está relacionado na Alta e Média à conjuntura política do, alternativa D, Império Carolíngio. A. O que foram as cruzadas? Bom, foram movimentos, né, idealizados, né, pela Igreja Católica, com apoio, né, da nobreza europeia, que visavam reconquistar os territórios tidos como sagrados aos europeus, né, no caso Jerusalém na Palestina. Mas na realidade as cruzadas tinham objetivos comerciais, que era derrubar, né, os árabes sarracenos do controle do comércio no Mediterrâneo. Tá bom? Esses eram os principais objetivos, né? Já quase respondia a questão, né, a alternativa B, pois dizia qual era o principal objetivo dos cruzadistas e qual foi o objetivo alcançado. Tá? Os principais objetivos, então, né, era realmente os oficiais era tomar Jerusalém, mas os alcançados, né, foram econômicos. Tivemos aí 7 cruzadas, só a primeira teve sucesso, as outras foram um fracasso, porque também se valeu do efeito surpresa. Tá? Então esta é a correção da nossa avaliação. Tá? Um abração a todos aí. Tchau, tchau.